A agência Reuters de notícias, através de correspondente Brian Winter, diz que o PSDB apoiaria formalmente a ex-senadora Marina Silva, do PSB, em um eventual segundo turno da eleição presidencial, caso seu candidato, o senador Aécio Neves, fique fora da disputa final. A avaliação é que tal aliança diminuiria as chances de reeleição da presidenta Dilma Rousseff, do PT, no segundo turno, ao unir dois grandes grupos díspares de eleitores que desejam mudança após mais de uma década de governo petista. Estou acompanhando de perto esta disputa eleitoral e espero por uma mudança após quase 4 anos de baixo crescimento econômico sob a política econômica do PT. O Brasil precisa de uma mudança, de uma renovação já. O país não pode tolerar mais 4 anos de Dilma. Marina Silva foi oficializada como candidata do PSB nesta quarta-feira passada, ao aceitar a indicação do partido após a morte do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, candidato original dos socialistas, em um trágico acidente aéreo na semana passada. A tragédia agitou a eleição de 5 de outubro, levando alguns eleitores a reconsiderarem o voto e, por consequência, também ameaçando as alianças políticas que cuidadosamente foram costuradas nos bastidores da campanha. Em nota, o PSDB diz que não procede a informação de que apoiaria Marina Silva em um eventual segundo turno. Diz, a coligação Muda Brasil esclarece que em nenhum momento se considera a possibilidade de Aécio Neves não disputar o segundo turno e vencer a eleição presidencial. Qualquer outra avaliação é fantasiosa, diz a fonte do partido. Uma posição política óbvia em termos de campanha. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha na segunda-feira passada mostrou Dilma estável na primeira posição com 36% das intenções do voto e Marina e Aécio em empate técnico na segunda colocação com 21% e 20% respectivamente. Esse cenário levaria a decisão para um segundo turno, em 26 de outubro, já que Dilma ficaria com menos de 50% dos votos válidos. Sob a liderança de Campos, PSB e PSDB mantinham plataformas aparentemente iguais, ou seja, mais ao centro e voltadas ao mercado. Os dois partidos negociaram algumas alianças nas corridas estaduais e era esperado que se unissem contra Dilma em um eventual segundo turno. Marina Silva, por sua vez, é associada a uma agenda de certa maneira mais à esquerda. Ela se filiou ao PSB somente em outubro do ano passado, no que ela mesma descreveu como um arranjo temporário, até que consiga aprovar a criação do seu próprio partido, a Rede Sustentabilidade. Em razão da reputação de Marina de tomar decisões imprevisíveis e as ressalvas de setores mais conservadores em relação à ex-ministra do Meio Ambiente,
Alguns analistas vinham especulando que o PSDB se manteria neutro em um eventual segundo turno entre Dilma e a ex-senadora. Uma fonte do PSDB, no entanto, afirmou algo diferente à agência de notícias Reuters. Dizem: esperamos que Aécio esteja no segundo turno e vença a eleição. Mas, se for Marina, o PSDB vai apoiá-la, disse a fonte. A maioria dos eleitores de Aécio apoiaria Marina em um segundo turno, mesmo sem o endosso oficial do PSDB, segundo as pesquisas mais recentes. Mas, em apoio formal, pode ainda assim ser decisivo, pois seria usada a robusta máquina partidária tucana, incluindo uma rede de prefeitos, governadores e parlamentares significativamente maior e melhor organizado do que a do PSB. Na mais recente pesquisa do Datafolha, Marina apareceu com 47% das intenções de voto na simulação de segundo turno contra Dilma, que ficou com 43%, num empate técnico no limite da margem de erro da pesquisa para mais ou para menos 2%. No cenário com Dilma e Aécio, a petista ficaria com 47% ante 39% do tucano. Continuamos de olho, estamos acompanhando e na próxima semana estaremos de volta com mais notícias para vocês. Até lá!